Sou Keila Batista, professora de Patologia Clínica na Universidade Federal do Vale do São Francisco e coordenadora do GEPAC. Estamos aqui com a professora Lenir Cardoso Porfírio e o médico veterinário, proprietário e atuante do laboratório Labim de análises clínicas veterinárias e mestrando em clínica veterinária com ênfase em patologia clínica da Unesp Botucatu, João Bacchi. Boa noite a todos. João, é contigo. Boa noite, Keila, novamente. Boa noite, professora Lenir, com todo respeito e carinho aqui. Eu vou começar, então, a apresentação de slides para a gente falar sobre um tema muito importante, né, nessa disciplina, né, de patologia clínica. Só vou fazer aqui o teste para ver se a tela está sendo compartilhada. Vocês me dão um ok aí? Sim, ok. Tá ok, né? Então tá, gente. Fui convidado pela Keila novamente para a gente falar sobre esse tema tão importante na patologia clínica, e a gente começa essa palestra com essa pergunta, né? Máquina não faz hemograma? Máquina faz hemograma, né? E não adianta ter uma resposta sim ou não, né? A gente precisa mostrar o porquê de tal afirmativa, né? Adianto para vocês que máquina não faz hemograma, mas de qualquer forma não adianta falar apenas que não, né? A gente precisa mostrar o porquê para que haja essa consciência em cima do conceitual e não de uma opinião paralela. Então, vamos conversar sobre isso, exatamente isso, sobre o porquê de máquina não fazer hemograma, tá? Então, vamos começar justamente pela definição do que é um hemograma. Então, nós sabemos que para a avaliação do sistema sanguíneo, né, tanto para a avaliação de distúrbios, tanto hematopoéticos como os diversos que podem influenciar diretamente no sistema sanguíneo, nós temos a definição de hemograma como uma análise quantitativa e qualitativa, ou seja, nós vamos levar em consideração na hora do hemograma números, gráficos e aspectos morfológicos de distribuição, enfim, a gente vai ter que olhar para as células e investigar quais são determinados distúrbios que podem, por sua vez, sugerir, né, uma interpretação mais adequada para esse hemograma, que é, de fato, o que a gente busca no final das contas, que é detectar alterações que podem nos levar a um diagnóstico mais preciso. Então, quem que a gente avalia no hemograma, né? Basicamente, avaliamos aspectos quantitativos e qualitativos de hemácias, leucócitos e plaquetas, né? Que as plaquetas não são exatamente uma célula, né? São fragmentos citoplasmáticos, mas elas são muito relevantes durante o hemograma também. E de quebra, né? Muitos laboratórios também fazem aí, incluem no seu hemograma, embora não seja por definição integrante desse exame, a proteína plasmática total, que tem lá a sua importância, né, apesar de ser um teste um pouco sensível, mas ela pode nos guiar em algumas situações que a gente vai ver. Bom, para a gente fazer, como a gente colocou aquela pergunta no início da palestra, a gente precisa falar sobre o equipamento, o que é a máquina, né, como que ele lê. A gente vai falar aqui genericamente sobre o que a gente vê de máquina na sua maior quantidade aí distribuída no Brasil. Então, o modelo mais utilizado é aquele que é unicamente regido, né, por um sistema de impedância, e a gente vai falar sobre isso, o que é exatamente, como é que esse equipamento é capaz de nos trazer informações inerentes ao hemograma. Tá? Vamos falar, então, a função da máquina, a sua importância e limitação para que a gente entenda por que máquina não faz hemograma. Então, vamos lá. Para que a gente entenda como é que isso funciona dentro desse aparelho, é o seguinte: você coleta a amostra do paciente, insere essa amostra ali na agulha de aspiração, esse sangue, então, vai ser aspirado para dentro desse equipamento, e esse sangue vai cair dentro de câmaras, tá? São duas câmaras. E o que acontece dentro dessas câmaras? Nós temos aqui, como vocês podem ver, eletrodos, tá? Um externo e um interno.
aqui um diluente condutor de eletricidade, e aqui o sangue vai estar diluído dentro desse diluente, certo? O que acontece? Existe uma interação de cargas de elétrons entre esse eletrodo interno e esse eletrodo externo, de forma que há uma passagem de corrente por apenas um espaço aqui, que a gente está vendo amplificado aqui, que é uma abertura de contagem. Então, aqui, constantemente, passam elétrons que vão transitar aí nesse espaço, né, fazendo a única passagem por essa abertura. E aí, o que acontece? As células, né, os conteúdos, os elementos sanguíneos, eles são forçados a passar aqui nessa abertura de contagem. Mas, como eu tinha dito, aqui existe uma passagem de corrente elétrica. Então, portanto, na medida em que as partículas vão passando por essa abertura de contagem, elas vão causando uma resistência elétrica, tá? Que a gente chama de impedância. Tá? Então, o que acontece? Dependendo do volume dessa partícula, ela causa uma resistência diferente. Então, quanto maior a resistência, maior o volume. E aí, a partir do volume dessas partículas, o aparelho tenta encaixá-lo em alguma linhagem celular, como, por exemplo, hemácia, plaqueta e leucócito. Então, é basicamente assim que funciona esse equipamento de impedância, é uma resistência elétrica causada por partículas. Tá? Aqui nós temos um vídeo rapidamente para apresentar, que é como funciona isso na prática lá dentro do seu equipamento hematológico. Então, essa amostra sanguínea cai nesse meio diluente, tá? E à medida que elas são forçadas a passar nessa abertura, elas vão gerar essa resistência aqui nesse gráfico, como vocês podem ver. E dependendo do tamanho dessa partícula, vai causar uma resistência diferente, e a partir dessa diferença, o equipamento vai dizer, isso aqui é hemácia, isso aqui é plaqueta, isso aqui é leucócito. Tá? Então, é assim que funciona, basicamente, o sistema de impedância. Então, é bom a gente frisar que esses equipamentos, inicialmente, o básico que a gente precisa dizer é que eles precisam ser calibrados para uso veterinário. Por quê? Cada espécie tem uma particularidade de tamanho, de volume de células, né? Por exemplo, o gato tem uma hemácia menor do que a do cão, tá? Os ovinos e caprinos, uma hemácia menor ainda. As plaquetas dos gatos podem se apresentar um pouco maiores. Então, o equipamento deve estar calibrado para cada espécie que você está avaliando. Então, existem hoje no interior aí algumas situações em que o médico veterinário ainda é obrigado a enviar esse sangue, esse material para hemograma, e aí é feito em máquina humana, o que vai gerar muito erro, porque o tamanho dos eritrócitos do ser humano é diferente do cão, do gato, e por aí vai. Então, precisa ser específico para veterinário. E quais são as ferramentas, né, que nós utilizamos para a realização do hemograma? A máquina, né, o aparelho, o contador hematológico, como ele é chamado assim, contador de células nos Estados Unidos, aqui chama de máquina de hemograma, né, mas na verdade ele vai contar células e gerar gráficos, tá? Ele tem a sua importância, tem algumas coisas que o equipamento é capaz de fazer que o método manual não é, sim, mas ele tem as suas limitações que a gente precisa reconhecer e vai conversar sobre isso, tá? Então, a contagem de células a gente pode fazer tanto por método manual, mas o equipamento facilita a vida do patologista clínico, porque a gente vai depois conferir isso em lâmina. Então, a gente também vai poder se utilizar do hematócrito, né, porque pela origem da palavra hematócrito, né, hemato é sangue e crito significa separação. Então, a gente só obtém um hematócrito a partir do método a partir da microcentrífuga, né? Centrifugar uma amostra que está num tubo capilar e fazer, então, o hematócrito, que nada mais é do que ver a porcentagem da população de eritrócitos numa quantidade de sangue total, e a partir disso a gente vai dizer, esse hematócrito é 45, esse hematócrito é 37, enfim. O que o equipamento faz? Ele lança o hematócrito? Lança, só que ele não faz separação, assim como a centrífuga faz. Ele faz cálculos. Então, qual é o cálculo que ele faz para gerar um hematócrito? Ele utiliza um cálculo se baseando no número de eritrócitos que ele considerou e no VCM dessa amostra, né, dessa amostra de sangue.
logicamente, o microscópio, a hematoscopia é indispensável, ou seja, ela não é complementar, ela é indispensável na realização do hemograma, e não adianta a gente falar aqui que é indispensável, porque a gente não vai estar provando nada para vocês, mas a gente vai provar a partir do momento em que a gente começar a esmiuçar essa parte de hematoscopia. Outra observação que a gente pode ter, fazendo também o hematócrito, é a avaliação do plasma, né? A gente vê aqui no primeiro exemplo, um plasma límpido, né? Aqui já à direita, um plasma lipêmico, né? Com esse aspecto branco leitoso. Aqui, se for um cão ou gato, a gente pode dizer que essa amostra está ictérica. E aqui temos um processo de hemólise, né? Que pode ser tanto por doenças que provocam anemia hemolítica, né? Mas, na maioria das vezes, isso aqui provavelmente é um erro de coleta, garroteamento prolongado. A gente conversou sobre erros pré-analíticos na outra conversa. A hemólise in vitro, ela é um dos principais erros aí pré-analíticos. E outra coisa, como a gente havia comentado, sobre a proteína plasmática total, que não é necessariamente parte do hemograma, mas que não tem, que a professora Lenira, a Keila, podem até confirmar isso, não há gasto extra quando você vai fazer uma proteína plasmática total, porque você só precisa do tubo capilar e de um refratômetro, então, que você já vai ter para a urinálise. Então, é um dado importantíssimo que a gente pode utilizar, por exemplo, quando o animal está com hipoproteinemia, ou quando ele está com uma hiperproteinemia, a gente pode suspeitar, por exemplo, de uma doença infecciosa, como Ehrlichia, Leishmania, por conta do aumento das globulinas no sangue, e aí a gente pode correlacionar isso com os outros dados que a gente obteve do hemograma, e então conversar com o clínico a respeito. Então, no hematócrito, o que a gente consegue fazer? Validar o VG, né, que o hematócrito da máquina, a gente chama de VG, que é o volume globular. Então, a gente valida o VG desse aparelho, já corrigindo, caso tenha alguma intercorrência diferente lá. A proteína plasmática total a gente pode utilizar pelo tubo capilar, a gente avalia coloração de plasma, a gente tem condição de fazer a capa leucocitária, que é quando você, depois de centrifugar, quebra aqui esse capilar, onde estão concentrados leucócitos e plaquetas, e a gente consegue aumentar nossas chances de encontrar hemoparasitos, por exemplo, erliquiose, a própria leishmaniose, enfim, anaplasma platis, enfim, ela vai ajudar a aumentar, né, nossa sensibilidade aí na hora de tentar diagnosticar uma hemoparasitose. A microfilária, que vai estar também nessa região aqui, na interseção entre o sangue e o plasma, a gente vai ver elas nadando lá, e no esfregaço sanguíneo a gente tem condições de observá-las também. E o fibrinogênio, né, principalmente para grandes animais, que avalia também, né, a proteína de fase aguda no caso de processos inflamatórios, né. Então, a gente consegue obter diversas informações extra equipamento hematológico. Mas a gente, assim, João, se você está falando que máquina não faz hemograma, por que você tem um equipamento hematológico dentro do seu laboratório, né? Então, eu vou dizer, né, por que nós utilizamos e por que é vantajoso para a gente, tá? Então, vamos lá. O equipamento hematológico, ele já tem essa característica de ter uma alta precisão. Só que quando a gente fala de precisão, gente, a gente não está falando de acerto. A gente está falando de reprodutibilidade, repetibilidade, tá? Então, nesses exemplos que eu estou dando aqui, um arqueiro, né, atirando no alvo, ele vai, se o equipamento, por exemplo, tiver algum erro de análise em uma determinada amostra, ele vai gerar resultados muito próximos, ainda que errados ou certos, tá? Quando ele está certo, a gente chama de acurácia, tá? Mas o conceito é esse, o equipamento tem uma alta precisão, então o grau de repetibilidade dele é muito grande. Velocidade na análise, né? Esse é o grande trunfo aí dos equipamentos, facilitar a vida do patologista clínico, porque ele vai ter mais tempo, né, para realizar outros procedimentos laboratoriais, como uma avaliação mais minuciosa de uma lâmina, né, de um esfregaço sanguíneo. Então, velocidade na análise, equipamentos geralmente fazem 60 leituras por hora, o que facilita aí a nossa vida para dedicar a outros aspectos do hemograma. E ele colabora com dados adicionais, por exemplo, o RDW, que é tão importante para a gente avaliar o grau de anisocitose, né, dos eritrócitos,
porque a gente consegue, por exemplo, tentar sugerir, né, embora a gente precise fazer a contagem de reticulócito, sugerir, por exemplo, que há uma resposta regenerativa, porque as hemácias jovens são um pouco maiores, né, esse grau de anisocitose pode nos dizer isso. Inclusive, processo em que há formação de esferócitos, né, e se você tem uma anemia hemolítica monomediada, você vai ter tanto resposta regenerativa, ou seja, hemácias maiores, quanto hemácias menores, que são os esferócitos. Então, o VCM acaba dando normal e o RDW te diz, olha, tem uma variação bem grande aí de tamanho de eritrócitos, verifique na lâmina, tá bom? O volume plaquetário é interessante porque, dependendo do tamanho, principalmente em gato, em que o tamanho da plaqueta é próximo ao tamanho do eritrócito, então qualquer aumento de volume plaquetário, o equipamento pode contá-lo como uma hemácia. Tá? Então, é importante que a gente olhe também em lâmina, perceba, acrescente lá dados informativos como macroplaquetas, enfim, a gente precisa levar isso em consideração, porque a gente sabe que se as plaquetas estiverem, em sua maioria, com o tamanho de um eritrócito, provavelmente esse equipamento contou como hemácia. Tá? Histogramas, a gente não consegue obter através do método manual de contagem, lá na câmara de Neubauer. Então, esses histogramas, a gente vai olhar para esses histogramas e vai falar, bom, essas curvas aqui estão de acordo com o que a gente estava esperando, né? Por exemplo, na parte de leucócito, a primeira curva, né, que são as células menores, indicam linfócito, as células do meio são as células médias e os segmentados no segundo morro. Então, a gente tem um morro de linfócito, um vale de células médias e um outro morro de segmentados. Isso que nos mostra, bom, não houve conflito aí de gráfico de histograma, então há chance desse equipamento estar sabendo separar muito bem essas células, mas a gente precisa conferir isso em lâmina. No meu laboratório, eu não libero leucometria específica gerada pelo aparelho. Eu faço a leucometria específica contando 100 leucócitos no esfregaço sanguíneo. E muito cuidado com o aterramento, por quê? O aterramento, ele provoca ruídos, né? Ele provoca resistência elétrica. E o que acontece? Se esse equipamento é movimentado pela resistência elétrica, ele utiliza isso para contar células, né, partículas. Se você tiver um aterramento inadequado, né, se você tiver ruído, você vai provocar, esses ruídos vão provocar uma falsa leitura de contagem nesse equipamento. Então, portanto, todos os equipamentos devem estar numa rede elétrica bem aterrada, né? Então, abaixo de 10 ohms aí, embora alguns digam que 30 ohms é suficiente, não é. Abaixo de 10 ohms significa que o seu equipamento está numa rede elétrica bem aterrada. E, gente, como é que a gente começa a ver situações cotidianas na hematologia, né, na clínica, em que o aparelho pode nos dar informações erradas, tá? Porque a gente tem intercorrências que podem provocar erro de leitura no equipamento hematológico, como, por exemplo, agora a gente exemplifica, tá? RBC, né, a contagem de eritrócitos. Por exemplo, como eu havia dito, macroplaquetas podem ser contadas como eritrócitos. O coágulo, ele vai, na sua malha de fibrina, vai reter eritrócitos, tá? Então, se você não consegue perceber, se você tem um equipamento que não faz nenhum tipo de controle, nenhum cuidado, você enfia aquela... Você danificar... Se aquela amostra estiver coagulada e você não percebeu, porque você não olhou, né, não colocou o tubo capilar, sentiu se havia presença de coágulo, enfim, você vai ter uma população quanto de eritrócito, quanto de plaqueta, e aí os resultados provavelmente estarão subestimados. Tá? A má homogeneização, que a gente na parte de erros pré-analíticos, se você não homogeneiza direito a amostra e passa no equipamento, a leitura vai ser extremamente aleatória, porque você não tem uma distribuição igual ali dentro daquela amostra. Então, dependendo de qual a agulha, nós teremos resultados ou elevados ou falsos, e aí a gente não tem como confiar. A aglutinação, que é uma condição em que a gente observa, principalmente nas anemias hemolíticas imunomediadas, é aquele evento em que as hemácias literalmente se aglutinam, elas se juntam umas às outras, e às vezes uma ou duas que podem se juntar,
elas podem ser lidas como uma única hemácia grande, ou seja, a gente vai ter um aumento falso de VCM e uma diminuição falsa de RBC. Então, a gente precisa verificar isso, nem sempre é possível, olhando in vitro, essa aglutinação, nem sempre é possível a gente observar isso. Então, a gente olha em lâmina e percebe, anota e considera essa alteração. E a hemólise, né, como a gente também comentou lá nos erros pré-analíticos, aquele má homogeneização, contato direto com o gelo na hora do transporte, garroteamento prolongado, a rispidez, né, a força com que se aspira, a força com que se deposita, a agulha passando por dentro do tubo e você utilizando o êmbolo, isso tudo vai provocar hemólise, tá? E aí o que acontece? Nós teremos um aumento do CHCM, por exemplo, e uma diminuição do hematócrito, porque as células e as hemácias foram lisadas. VCM, né, que é o tamanho das hemácias. Quais os problemas que pode ter se a gente não conferir essa amostra? A reação EDTA, amostra inadequada, que a gente comentou também naquela primeira aula de erros pré-analíticos, a gente pode ter alguns erros, quando a gente, por exemplo, coloca muito EDTA, ou seja, pouca amostra para aquela quantidade de EDTA, a gente pode ter uma diferença de osmolaridade aí que a gente pode diminuir o tamanho dos eritrócitos e aí torná-los menores, né? E é um erro que aconteceu pré-analítico, tá? E aí o equipamento vai dizer que as hemácias estão microcíticas, por exemplo. Tá? Tempo de armazenamento, o excesso de tempo no EDTA provoca o efeito oposto, né? A gente tem o entumecimento dessas células e consequentemente, o aumento do VCM. A aglutinação, a mesma coisa, como eu havia dito no RBC, hemácias podem ser aglutinadas, podem ser contadas como uma, e aí uma hemácia é grande, então o VCM vai ficar comprometido. Hiponatremia e hipocloremia, a gente pode ter o seguinte erro. Quando a gente tem hiponatremia já durante um tempo, as osmolaridades dentro das hemácias, elas se adaptam a essa osmolaridade menor. E o que acontece? Quando você coloca no meio diluente do aparelho, o diluente do aparelho é isotônico, tá? Teoricamente, não deveria provocar alterações no eritrócito. Só que como nesse paciente ele está com a osmolaridade já baixa, esse meio isotônico vai se tornar um meio hipertônico, e aí vai provocar a diminuição do tamanho de plaquetas dos eritrócitos, porque os eritrócitos vão perder água, tá? Então, é isso que está acontecendo no caso de hiponatremia e hipoclorimia. Anemia hemolítica monomediada, a gente vai ter também um VCM normal às vezes, por quê? Porque ele faz a média das hemácias grandes e das pequenas, mas aí a gente consegue até sugerir pelo RDW, mas a gente olha a lâmina, vê lá a presença de esferócito, hemácias policromatofílicas, né, que são os reticulócitos num corante usual, e a gente precisa anotar isso porque é extremamente relevante a presença de esferócitos, principalmente quando você está suspeitando de uma anemia hemolítica monomediada. Hematócrito, que é gerado pelo tubo capilar, centrifugação, ou VG, que é gerado pelo aparelho, é a proporção de hemácias no sangue total, como eu havia dito. Então, portanto, o erro pré-analítico como a hemólise, a má homogeneização, o coágulo, eles podem prejudicar essa leitura, né, dando resultados falsos ou elevados. Por exemplo, quando a gente vai fazer até na centrifugação uma amostra coagulada, você pode não ter essa retração total de eritrócitos e, portanto, gerar um hematócrito maior do que ele deveria ser, tá? A parte de hemoglobina, a gente normalmente, erros que a gente observa é principalmente durante a hemólise, onde a gente vai ter a diminuição da população de eritrócitos, mas a concentração de hemoglobina naquela amostra vai estar igual. Por quê? Houve a lise, só que houve extravasamento de hemoglobina que pertencia àquele eritrócito. Então, o eritrócito vai se manter. O que vai acontecer é diminuir, por conta da hemólise, a população de eritrócitos. Então, você vai ter um CHCM, né, uma concentração corpuscular de hemoglobina corpuscular média, falsamente elevada. A gente vai ver nesses casos aí. A tal da hipercromia, né, que fisiologicamente não existe, não tem como caber mais hemoglobina dentro de um eritrócito, só que a gente vê lá, de repente, um CHCM aumentado e a gente precisa entender o que aconteceu com essa amostra. Às vezes, é um processo, um distúrbio que está ocorrendo no próprio animal. No caso da hemoglobinemia patológica, no caso, por exemplo, da anemia hemolítica imunomediada, tá? Que aí a gente vai ter hemólise dentro, lá, em vivo, e aí
na hora de passar no equipamento, vai dar CHCM aumentada, porque houve hemólise, só que a hemoglobina está circulante e vai ser medida do mesmo jeito. A oxiglobina, que é uma terapêutica, né, que você pode aumentar os níveis de... É usada para transporte de oxigênio, então você pode falsamente elevar os níveis de hemoglobina nesse paciente. Aí eu deixei destacada a hemólise in vitro, né, que é a principal causa de CHSM, mas temos também interferências espectrais que vão interferir na leitura lá da fotometria da hemoglobina, por exemplo, a lipemia, por isso a importância do jejum, a icterícia, né, que a gente tem que considerar, e até a leucocitose extrema pode provocar interferência espectral na hora da hemoglobina dentro da câmara. Contração celular, pelo que eu havia dito antes, a hipoosmolaridade em vivo, tá? Naquele caso de hiponatremia, hipocloremia, você vai reduzir o tamanho das células. E o que é o CHCM? Por que elas vão diminuir e vai dar hipercromia? Porque você tem a mesma quantidade de hemoglobina, só que as hemácias reduziram. E aí, na hora do cálculo, você vai ter um CHCM elevado. Tá? E condições patológicas, é o mesmo motivo. A concentração de hemoglobina se mantém, só que o tamanho da célula diminui. E aí o que acontece? O CHCM também ficará elevado. E outra coisa, né, que 99% dos equipamentos não fazem a contagem de reticulócito, que é extremamente importante, né, para a classificação das anemias. Por quê? Basta apenas classificar a anemia? Não, a gente precisa entender o processo, o distúrbio que está sendo a base, né, provocando, né, a anemia, e então a gente precisa classificar. Essa anemia é regenerativa, ela é arregenerativa, porque a gente tem caminhos, por exemplo, a regenerativa, né, a gente pode ter hemólise ou hemorragia, e no caso da regenerativa, a gente tem produção comprometida lá, tá? Ou má resposta a, por exemplo, a eritropoetina. Mas, enfim, não é o foco agora, vocês vão ter isso com mais calma no próximo módulo, mas é para dizer que a contagem de reticulócito ela é feita em lâmina, na maioria das vezes, existem equipamentos que até fazem, no caso dos gatos eles contam apenas os agregados, mas de qualquer forma a gente precisa entender que aqui numa microscopia convencional, né, à esquerda, a gente vai ter o reticulócito como uma célula policromatofílica, tá? Então, toda célula policromatofílica é um reticulócito, mas nem todo reticulócito é uma célula policromatofílica. Então, não basta a gente confiar nessa evidência aqui, né, a policromasia, a anisocitose dessa amostra, e a gente precisa fazer uma coloração supravital diferente, né, que a gente chama que são os corantes ou azul de crise brilhante ou novo azul de metileno, e a gente vai colocar no banho-maria, depois vai fazer essa leitura e vai observar esses reticulócitos, são, né, na verdade, RNA ribossômico, mitocôndrias, né, enfim, organelas que estão presentes ainda por ser um eritrócito que não atingiu a sua maturidade final. Então, isso vai nos dar indício de que a medula está liberando hemácias jovens, portanto, a gente precisa contar esses reticulócitos e, no caso dos gatos, a gente precisa considerar também que existem dois tipos. O agregado é o mais indicado para avaliação de resposta medular ativa, mas a gente tem reticulócitos pontilhados, então a gente precisa separar isso também na hora da contagem. Equinos não costumam liberar reticulócito na circulação e, no caso dos bovinos, qualquer presença de reticulócito frente a uma anemia já é considerada uma resposta, porque eles normalmente não possuem essas células jovens também na circulação. Outra coisa que a gente não vai ver em equipamento e vai ver em hematoscopia, a distribuição dessas hemácias no esfregaço sanguíneo. Por exemplo, aqui temos à esquerda o rouleau. O rouleau é importantíssimo porque a gente já faz uma correlação com a proteína plasmática total, principalmente quem não faz essa aferição lá durante o hemograma. O rouleau nada mais é do que o aumento de proteínas como fibrinogênio, globulinas, que vão provocar interações entre as macromoléculas do plasma e as membranas eritrocitárias, né, as cargas das membranas dos eritrócitos. E aí vai provocar esse empilhamento, né, essa forma de moeda, que em pequenas quantidades é comum em equino, em gato, mas quando a gente vê em cão, por exemplo, a gente vai ver que existe um processo aí que pode ser inflamatório, tá? Ou uma resposta, por exemplo, à produção de anticorpos. E ao lado direito temos a aglutinação, que a gente já vem falando isso desde o começo, que é quando você tem anticorpos, né, anti-eritrócitos, que vão fazer esse link, né, essa ligação entre os próprios eritrócitos, e aí vai provocar essa aglutinação na lâmina, e a gente vai precisar relatar isso, porque é um indício forte de que esse animal pode ter alguma doença imunomediada contra eritrócitos.
Outra observação que a gente vai ter na hematoscopia e não terá no equipamento hematológico é justamente a morfologia eritrocitária anormal. É isso que a gente está procurando no hemograma, não é anormalidade. Não haveria necessidade de pedir o hemograma se nós tivéssemos certeza de que todo animal está normal. Seria gastar dinheiro a todo o proprietário. Então, o que a gente busca no hemograma? Anormalidades. Então, a forma eritrocitária anormal é uma grande anormalidade que pode sugerir alguns distúrbios importantíssimos, porque a gente lembra que a sugestão em lâmina pode mudar totalmente o prognóstico do paciente, porque a gente sabe que determinadas doenças, elas mudam o prognóstico a partir do momento em que você tem uma detecção prévia, né? Então, quanto mais cedo a gente detectar uma anormalidade, melhor o prognóstico desse paciente. Então, por exemplo, aqui marquei algumas células, algumas alterações, né, de eritrócito. O acantócito, ele é visualizado principalmente quando a gente está falando de cães de médio porte ou grande porte, com idade média ou mais velhos, quando a gente tem uma anemia regenerativa nesse paciente e a presença de acantócitos, a gente já pode suspeitar de, por exemplo, hemangiosarcoma. Tá? O dacriócito, que sugere, apesar de poder ser um erro artefatual, eles podem sugerir problemas medulares. O exentrócito pode excesso de oxidantes nesse paciente, né? Então, lesão oxidativa, exentrócito. O esferócito, ele também é uma célula importantíssima, como a gente viu, ele é fruto de uma fagocitose parcial dos macrófagos sobre os eritrócitos, devido a um processo imunomediado contra os próprios eritrócitos. Então, nós teremos uma fagocitose parcial, essa hemácia vai se rearranjar novamente, vai perder a biconcavidade menor, tá? Então, ela é caracterizada via hematoscopia e a gente pode começar a suspeitar de anemia hemolítica imunomediada. A hemácia fantasma, né, que é a atuação do sistema complemento sobre esses eritrócitos, né, a partir de um processo imunomediado, que a gente vai também observar nos processos de anemia hemolítica imunomediada, e a gente sabe como é importante o diagnóstico precoce. Né, são lâminas da minha rotina. Aqui é um caso em que houve a presença, né, desses acantócitos, essas projeções irregulares na membrana do eritrócito. A gente vai investigar o histórico desse paciente, e olha lá, cão de grande porte, meia-idade ou mais velho, com anemia ativa, e a presença de acantócitos. E aí, a gente pode sugerir, ou então que ele investigue melhor a possibilidade de anemia, e não foi uma nem duas vezes que eu sugeri isso para o proprietário, uma ultrassonografia, um histopatológico, e realmente corroborou. Tá? Então, não é coisa de livro, tá? Por isso que eu trago essa informação, porque na prática a gente visualiza isso e é importantíssimo na rotina. Aqueles exemplos de poiquilocitose, né, esferócitos e hemácias fantasmas presentes na anemia hemolítica imunomediada, temos aqui as hemácias fantasmas. Por que fantasmas? Né? Porque a coloração não pega, exatamente porque elas foram modificadas pelo sistema complemento, ela perde seu conteúdo e fica com essa palidez absurda que a gente chama de fantasma. E os esferócitos, né, provenientes da fagocitose parcial dos eritrócitos frente a um processo imunomediado, nós deveremos também relatar isso no laudo do hemograma, coisa que o aparelho não vai fazer, gente. Aqui apenas alguns organismos eritrocitários que nós podemos observar em lâmina, mas que não são relatados por um equipamento hematológico, obviamente, que o equipamento hematológico, na verdade, tem até uma pegadinha que o equipamento hematológico conta um parasita específico, só que ele conta como leucócito, a gente vai ver isso. Então, organismos eritrocitários, eles são observados em esfregaço sanguíneo, obviamente, tá? Ou de ponta de orelha, ou esfregaço sanguíneo da amostra, enfim, a capa leucocitária, mas a gente precisa fazer uma lâmina, tá? Então, anaplasma marginale, babésia, rangélia, né, que é muito subdiagnosticada no Brasil, tá? Já relatamos no nosso laboratório. Citoxum também
já conseguimos observar, né, através de, lógico, a gente tem que lançar mão de provas moleculares, mas a visualização em esfregaço sanguíneo já nos dá um norte que a gente precisa para sugerir, porque não tem como pedir PCR de tudo, tá? A gente sabe que o Citaloxum, pelo menos, ele é uma doença praticamente 100% letal, tá? Então, quanto mais cedo o seu tratamento, né, que não é difícil, é um piroplasma, então o tratamento convencional já resolveria o problema desse paciente, porque as pessoas fixam, né, no micoplasma, no caso do gato, e às vezes é Citaloxum. Tá? Micoplasma de bovino, de canino, os felinos, né, que micoplasma é oportunista, então, geralmente, o animal apresenta uma parasitemia alta de micoplasma, pode ter uma doença de base, considerar a possibilidade de FeLV, tá? E Theileria, e por aí vai, gente. É só para, aqui esse slide é para dizer que a gente precisa observar, considerar e notificar a presença de determinados agentes nesse esfregaço sanguíneo, que pode ser, inclusive, o diagnóstico desse paciente. Nesse caso, gente, eu quis trazer aqui, porque foi um caso que aconteceu lá no meu laboratório também, é um cão com hiporexia, tá? Ele estava, o hemograma ok, sem alteração alguma, certo? Então, para um equipamento hematológico, sem alterações hematológicas na amostra enviada. Seria esse o laudo se você tivesse parado no equipamento hematológico. Mas a gente sabe que um cão com hiporexia, ele pode ter tudo, né? Então, observando o esfregaço sanguíneo, nós observamos também essa inclusão no interior de eritrócitos, que a gente vai chamar de corpúsculo de Lentz ou corpúsculo de inclusão, tá? Patognomônico para o vírus da sinomose, e a gente sabe, novamente, que quanto maior a detecção precoce desse paciente, maior a chance de recuperação. Então, você perderia o paciente, talvez, e o proprietário jamais pensou em erro que você não observou o esfregaço sanguíneo. Então, é difícil o proprietário cobrar isso de um veterinário, porque ele vai morrer de alguma coisa e não vai entender qual foi em que foi negligenciada. Isso, para mim, é negligência, tá? Você passar o equipamento da máquina e deixar de olhar uma observação tão importante como a sinomose, né, o corpúsculo de Lentz, é negligência, tá? Então, o maquinograma aí, que o pessoal costuma chamar, já estamos provando aí durante o caminho que ele por si só não é capaz. Espera aí, um minutinho. Que a Keila está entrando em contato comigo. Talvez tenha caído aqui a nossa conversa. A voz está cortando, Keila. Posso continuar? Tá bom. Então tá, fico aqui na observação caso ainda ocorra algum princípio, alguma intercorrência. Mas ficou, Keila, aproveita aí no WhatsApp, ficou alguma coisa que eu cortou a voz importante para ser falada novamente? Continua, tá bom, vamos embora. Aqui, gente, estou expondo aqui uma situação, corpúsculo de Lentz, num paciente que não tinha alterações no hemograma. Então, outro caso em que a gente não tinha alterações no hemograma, tá? Voltando aqui na sinomose, o corpúsculo de Lentz, ele é visualizado nas fases de viremia, ou seja, inicial da sinomose, tá? Só para que vocês entendam. Hemograma sem alterações, cão com febre. Outra coisa totalmente inespecífica. Deixa eu só fechar a minha câmera aqui para que estabilize aqui a nossa conexão. Então, vamos lá. Tudo ok? Vou ficar esperando aí o seu ok para a gente continuar, senão a gente precisa repetir. Ok, vamos embora. Então, caso a gente observa piroplasmas no interior de eritrócitos, tá? Provavelmente babesiose, né? Para confirmar o diagnóstico de babese, a gente teoricamente teria que fazer a prova molecular, né? O PCR, porque a gente sabe que a Rangeria vitale, apesar de ser menos comum, ela também é um piroplasma que pode ter morfologia semelhante, tá? Apesar de parasitar não só eritrócitos quanto leucócitos,
nas células endoteliais, ela também é capaz de parasitar eritrócito, e quando a gente visualiza dentro dos eritrócitos, a gente precisa ligar o alerta de Rangélia. Questões epidemiológicas e questão de que a Rangélia é um pouco mais patogênica do que a Babésia. Então, piroplasma. Outro caso, um FeLV positivo para uma anemia normocítica normocrômica arregenerativa, né? Percebam essas estruturas basofílicas epieritrocitárias, ou seja, na parede do eritrócito, cocóides compatíveis com o micoplasma, tá? Então, porque, se o micoplasma ele causa hemólise no paciente felino, por que a gente não tem resposta regenerativa? Porque nesse caso ele era FeLV positivo e o FeLV faz aquela bagunça na medula óssea. Então, não teve condições de promover uma regeneração nessa medula, porque tinham 2 distúrbios ocorrendo simultaneamente. Micoplasmose felina. Nesse caso, que a gente também pegou no laboratório, esses piroplasmas, né, no interior de eritrócitos do paciente felino, e a gente fez a prova molecular e deu positivo para Citaloxum. Por quê? Qual foi a maior evidência? Primeiro, não é tão comum a gente observar piroplasmas no interior de eritrócitos de felino. Tá? A gente sabe que tem babésia, mas na rotina a gente não observa tanto. E aí a gente sugeriu fazer o próximo passo, que nada mais era do que fazer uma citologia aspirativa de linfonodo, onde a gente observou, né, um macrófago aqui, e ele está fagocitando esquizontes. São esquizontes de Citaloxum felis. E aí a gente teve mais ainda vontade de mandar para o PCR para, então, escrever sobre esse caso. Nesse caso, apesar de eu ter dito que 99,9% é letal, esse caso o paciente ainda durou um tempo e nem morreu por conta da própria doença. Foram outras intercorrências que não vem ao caso agora, mas geralmente é rápida, aguda e fatal. Não foi o que aconteceu nesse caso. Outro agente, né, que nós podemos observar em hematoscopia é a presença de microfilária. Tá? Nem sempre é possível identificar a espécie pela morfologia dessas microfilárias, mas o que sabemos é que temos, né, uma filária presente nesse animal. Aí pode ser diversos tipos de filária, mas ficamos geralmente no diagnóstico diferencial entre Dirofilaria imitis, né? A gente vai ver também a epidemiologia do lugar, né? Todas aquelas condições que propiciam essa infecção, e aquele outro que também costuma parasitar subendotélio, subcutâneo, tá? Que é o Acanthocheilonema recôndito. Então, esse não é tão patogênico, mas a gente precisa diferenciar de Dirofilaria. Então, a gente coloca no laudo presença de microfilária na amostra. E as inclusões eritrocitárias que não são organismos, né, que a gente também tem condições de avaliar na microscopia e que que apura nosso diagnóstico. Por exemplo, ponteados basofílicos, que podem ser indicativo em bovino, mas também pode ser intoxicação por chumbo nas outras espécies, né. Temos o corpúsculo de Heinz, que a gente vê direto, né, principalmente no paciente felino, que é provocado pela lesão oxidativa da hemoglobina desse paciente. Então, o corpúsculo de Heinz, ele é uma evidência que a gente precisa relatar. A gente sabe que, inclusive, alho, cebola, né, cebolinha, podem provocar, o acetaminofeno, eles podem provocar lesão oxidativa nos eritrócitos, e o gato é mais suscetível porque ele tem mais grupos sulfidrílicos do que o cão, por exemplo, do que os humanos. Humanos têm 2, cães têm 4 e os gatos têm 8 grupos sulfidrílicos, e quanto mais grupos sulfidrílicos, mais suscetível à lesão oxidativa. Então, corpúsculo de Heinz a gente vai visualizar no hemograma, e aí a gente precisa fazer coloração, a mesma que a gente faz para a contagem de reticulócito, para avaliar melhor essa presença de corpúsculo de Heinz, que a gente vai ver também aqui. Cristais de hemoglobina, apesar de na medicina veterinária ainda não possuírem um significado clínico, né, é relatado em humanos como possíveis casos de hemoglobinopatias, tá? Então, a gente sempre precisa relatar, porque uma hora vai sair um estudo mais apurado, e a gente vê, eu peguei semana passada um paciente que tinha uma anemia considerável, e a gente não sabe correlacionar ainda esses cristais de hemoglobina, mas fica anotado, né? Então, o corpúsculo de Hall-Joly, né, o Hall-Joly,
que são resquícios nucleares de eritrócitos que podem sugerir, né, uma resposta medular frente a uma anemia. É comum em pequenas quantidades em determinadas espécies, mas também é passível de laudar, né, de colocarmos em consideração. E glândulos siderócitos, que a gente pode, por exemplo, no caso de saturnismo, observar, mas é muito raro. Aqui nas setas verdes a gente observa essa precipitação, essa barriguinha, esse umbigo nos eritrócitos, que nada mais são do que os corpúsculos de Heinz, né, a lesão oxidativa dessas hemoglobinas que promovem essa precipitação lateral nos eritrócitos. Aí a gente pega esse paciente, essa amostra, cora com azul de crisio brilhante ou novo azul de metileno, aquele mesmo utilizado para contagem de reticulose, e aí a gente vai observar da seguinte forma, que é muito mais visualizável, né, para a gente, então, dizer, olha, a anemia desse paciente provavelmente é por lesão oxidativa, tá? Às vezes é um caso de nutrição, né? Às vezes a proprietária, o animal parou de comer ração, e aí ela começou a dar um bifinho temperado com cebola e alho, e não faz ideia de que isso pode, no gato principalmente, provocar problemas sérios. Ou aquele paciente que ficou um pouco mais prostrado, alguém pegou lá o acetaminofeno e deu para o paciente, né? Para o gato, isso aí é quase uma sentença de morte, porque ele ainda tem a deficiência da conjugação, né? Então, da metabolização. Então, é uma situação muito comum, né? E muito problemática aí para o paciente felino. Corpúsculo de Heinz corados sobre o corante supravital. Chegamos na plaqueta, a gente não vai se estender tanto, mas a gente precisa lembrar que a principal causa de trombocitopenia, né, a diminuição da população de plaquetas no paciente, né, canino e felino, principalmente felino, é a pseudotrombocitopenia, tá? Que é causada por quê? Porque, dependendo, o gato já tem propensão à agregação plaquetária, então se você tem um problema de coleta, o paciente que é mais complicado de coletar, ou fez várias pulsões traumáticas no vaso desse paciente, você vai expor fator tecidual para aquele vaso e vai provocar, estimular a agregação plaquetária. E na hora que o aparelho puxa essa amostra, esses agregados que vocês estão vendo em lâmina, eles não são contabilizados pelo equipamento hematológico. E aí vai dar trombocitopenia. E aí o que acontece? O clínico entra com doxiciclina no gato, associando a trombocitopenia, sendo que, né, na maioria das literaturas não se relaciona a micoplasmose com diminuição da população de plaquetas, mas enfim, isso é outro assunto. O que a gente precisa saber é que a pseudotrombocitopenia é uma das principais causas de trombocitopenia, principalmente no paciente felino, tá, que tem já uma propensão maior à agregação plaquetária, tá? A própria hemólise pode promover a agregação plaquetária. Outro caso em que a gente tem quando essas plaquetas estão aumentadas de volume, né? Lembra que eu falei que o aparelho lê e classifica as células a partir do volume que cada partícula está se expressando ali durante a passagem da contagem de abertura, né? Então, há casos em que a gente tem macroplaquetas circulantes, e às vezes em grande quantidade. Então, essas plaquetas aqui serão contabilizadas como eritrócitos. E o que acontece? Pode até ser que esse animal esteja trombocitopênico, tá? Só que essas plaquetas maiores, elas também não serão contabilizadas, então a gente teria uma trombocitopenia que a gente vai olhar e vai achar que é grave. Por exemplo, deu 35 mil ou 40 mil, a gente já pode pensar até que a trombocitopenia aí, o sangramento do paciente, é a própria trombocitopenia, e não por um distúrbio secundário da diminuição da população de plaquetas, tá? Como, por exemplo, uma hemorragia, processo inflamatório, infeccioso, né? A gente precisa contabilizar, notificar, olha, as plaquetas estão até, inclusive, maiores do que alguns eritrócitos, e isso pode se provocar, né, uma pseudotrombocitopenia também. Aqui, um caso em que uma plaqueta está sobrepondo o tamanho de um eritrócito, possivelmente essa plaqueta não será contabilizada, ou será contabilizada ainda como um eritrócito maior. Tá? A gente tem casos aí genéticos de macrotrombocitopenia, por exemplo, no Cavalier King, em que a plaqueta, apesar de ser grande e em menor quantidade,
ela tem a capacidade de exercer a função das plaquetas. O que houve? No processo de clivagem lá do citoplasma dos megacariócitos, elas não foram clivadas, mas a função plaquetária está preservada. Então, é só uma observação. Aqui, né, uma outra coisa que a gente só vai observar em microscopia é a presença de estruturas, né, compatíveis com anaplasma platis, né, que causa a trombocitopenia cíclica canina, tá, e que geralmente ela é autolimitante, mas às vezes ela precisa de tratamento e às vezes ela cursa com outra doença, aumentando, né, agravando a clínica desse paciente. Então, como é uma doença transmitida pelo carrapato, então há grande possibilidade desse carrapato também poder ter, por exemplo, uma erliquiose, que é um pouco mais grave, né, e aí elas se somarem durante na clínica desse paciente, tá? E falamos rapidamente, vamos falar sobre os leucócitos também, para dar a última sessão aqui dessa palestra. A primeira coisa que a gente precisa observar, nós temos no leucograma, né, casos, principalmente nas situações de inflamação aguda no paciente, em que a gente vai ter o desvio à esquerda, né? Para quem já ouviu falar, para quem não conhece, o desvio à esquerda nada mais é do que a presença, né, de neutrófilos jovens na circulação, tá? Nós sabemos que os neutrófilos, eles maduros, eles são segmentados. Então, quando a gente começa a ter um processo inflamatório agudo e que a medula ainda não é capaz de responder, porque ela demora de 4 a 5 dias para fazer essa resposta adequada, ela começa a liberar células do compartimento de maturação. E aí o que acontece? Você começa a observar, por exemplo, bastonetes, dependendo se é leve, moderado ou intenso esse desvio, nós podemos ter células ainda mais jovens, como, por exemplo, metamielócito, mielócito e por aí vai, né? A gente precisa entender esse processo, porque ele pode nos dizer muitas coisas, né? Inclusive a diferenciar de um leucograma de estresse crônico, né? Ou uma leucocitose fisiológica, enfim. A gente precisa observar e o equipamento não vai como segmentado, ele vai contar como qualquer coisa, monócito, célula média, né? Mas aí ele vai contabilizar errado. Alguns equipamentos já fazem contagem de bastonete, tá? Mas metamielócito, mielócito serão contados como outras células, tá? E nós também temos interferentes na parte de leucograma, né? Quem são eles? Os eritrócitos nucleados, que é sabidamente um grande interferente, né? Principalmente em casos que você tem uma resposta medular, em que você libera muito eritrócito nucleado para a circulação. Lembrando que o equipamento hematológico, na hora de contar leucócito, ele conta o tamanho do núcleo, tá? Então ele conta células nucleadas. Então, quando ele libera lá WBC, ele está liberando contagem de células nucleadas, assim como também no método manual. O que a gente precisa fazer depois, na presença de eritrócitos nucleados? Fazer um cálculo de correção. Isso a gente só na microscopia. Hemácias não lisadas durante o processo, porque na leitura do leucograma, do leucócito no equipamento, as hemácias são lisadas, a gente tem um lisante para isso. Às vezes a hemácia não é lisada e é contabilizada como leucócito. Plaquetas gigantes, lembra que eu falei que podem ser contadas como hemácias? E às vezes, pelo seu tamanho, são contadas até como leucócito. O hepatozoom, lembra que eu falei que tinha um parasita que poderia interferir no leucograma pelo aparelho? A gente vai falar sobre ele. Leucemias, né, em que, dependendo se for aquela leucemia blástica, né, em que são todas células indiferenciadas, às vezes o aparelho nem libera uma contagem, porque ele não entende que tamanho é aquele, ele só diz, está fora do que os limites das células normais. E aí a gente tem, inclusive, às vezes dá no meu aparelho o traço, porque ele não sabe o que é. Eu já fico até atento quando tem isso, porque eu vou olhar na lâmina, tá cheio, tá? Tem uma leucocitose extrema, eu tenho que fazer no método manual, e uma leucocitose extrema, né? E aí a gente tem processo de leucemia, e geralmente células indiferenciadas, presença de mitose, atípica, enfim. É um diagnóstico interessantíssimo. Na verdade, é uma sugestão de diagnóstico, a gente precisa conferir que tipo de leucemia é essa, mas fica muito óbvio para a gente que existe um processo hematopoético esquisito ali, um processo atípico e que merece sua consideração, que passaria batido nesse equipamento hematológico. E a agregação leucocitária, que é causada principalmente
por imunoglobulinas frias, ou seja, aquelas que começam a agir numa temperatura ambiente, que é o caso do momento em que a gente faz a análise laboratorial. Tá? A gente está fora do corpo, do organismo, essas imunoglobulinas frias promovem essa agregação leucocitária, às vezes não é passível de interpretação, mas quando a gente tem agregação leucocitária, a gente sabe que a contagem de leucócitos estará subestimada, porque naquela abertura de contagem, elas passam únicas e em fila indiana. Quando você tem essa agregação, elas não serão contabilizadas. Um caso aí, uma imagem de um caso em que nós tínhamos muitos eritrócitos nucleados nesse paciente, tínhamos uma leucocitose gerada pelo aparelho. Então, fomos olhar a lâmina, percebam aqui a policromasia, a inesocitose, é uma resposta medular bem intensa, tá? E aqui o aparelho, essa condição, se ele olhasse essa porção, se ele avaliasse essa porção aqui que a gente está vendo, veríamos 1, 2, 3, 4, 5 células nucleadas, tá? Então ele contaria provavelmente como 5 linfócitos, então daria uma linfocitose, tá? Só que, dentre essas células aqui, 1, 2, 3, 4 são eritrócitos nucleados, tá? Uma aqui é um linfócito, então a gente precisa fazer um cálculo, né, que a gente tem já, que é contagem de células nucleadas vezes 100 dividido pelo número de eritrócitos nucleados mais 100. E a gente tem essa correção, a gente precisa, às vezes a gente tem um grau inicialmente de leucocitose, e depois a gente faz esse cálculo, a gente rearranja e volta para os índices normais de leucócito. Esse trabalho aqui de 2018, ele evidencia, né, a presença de hepatosum canis interferindo, causando monocitose, que não existe. Por quê? Quando você tem lá o lisante, você lisa o citoplasma desses leucócitos, e onde é que estão os hepatosums, né? No citoplasma de leucócito. Então, você lisa esse citoplasma, esses hepatosums são liberados, e aí, como eles têm um tamanho similar ao núcleo dessas células, eles vão passar na contagem. Esse protozoário vai passar na contagem, esse gamonte, e aí vai ser contabilizado como leucócito, podendo até causar uma reação leucemóide inexistente, né? Então, até o próprio hepatosum, dependendo da carga parasitária, pode interferir na contagem de leucócito. O que você vai fazer? Vai olhar na lâmina, vai perceber e fazer uma interpretação completamente diferente, dependendo da carga parasitária. Essa imagem eu sempre trago aqui do Lex, lá, o residente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tá? É o residente que está lá, junto com a Beth e outros, um caso em que a parasitemia de hepatosum era abrupta, era intensa, e provavelmente isso aqui no leitor, quando você coloca uma amostra e simplesmente confia no equipamento hematológico, você vai ter uma leucocitose absurda, tá? Isso aqui eu acho, se não me engano, é capa leucocitária, mas a gente vê a relação de quantidade de leucócitos parasitados que podem provocar uma leucocitose extrema nesse paciente. Aquele caso que eu te falei, que eu falei para vocês, em que leucemias, neoplasias hematopoéticas podem estar presentes no sangue, e o que a gente vai observar? Né? Células indiferenciadas, imaturas, que podem ser contadas como uma linhagem errada ou até não contabilizadas. Temos aqui, inclusive, uma figura de mitose atípica, né? Esse paciente tinha realmente uma leucemia. O outro passo, que é um pouco mais difícil, que é encorajar, né, o proprietário a identificar que leucemia é essa, mas ela está presente e ela precisa ser notificada. Vou passar o vídeo, a gente já está acabando, tá bom? Vou passar um vídeo aqui de um caso em que foi extremamente importante a observação microscópica de um paciente, tá? A gente passou no equipamento, depois seguiu, né? Porque a gente dá prosseguimento à realização do hemograma, e aí, esse caso aqui.
Então, é um caso aí de mastocitemia. Sempre que a gente observa a presença de mastócitos no sangue, a gente precisa prestar atenção, porque é sempre uma anormalidade, tá? Não é comum que a gente observe mastócitos circulantes, e esse animal tinha um mastocitoma, inclusive, a gente coletou a efusão dele, e um derrame cavitário, e estava lotado de mastócitos, e aí observou-se lá, próximo ao intestino, uma massa que foi confirmada no caso de mastocitoma. Então, por conta de um achado no hemograma, e foi bem aguda, né, essa interferência nesse paciente, e por causa de um achado no hemograma, encorajou-se a pesquisar mais, a se aprofundar melhor nessa clínica desse paciente. E aqui, para exemplificar, gente, a agregação leucocitária, que a gente observa também em hematoscopia, que pode subestimar a contagem de leucócitos pelo equipamento hematológico. Para finalizar aqui, basicamente, outras coisas que a gente vai achar em microscopia em relação ao leucograma são os neutrófilos tóxicos, né, que são aqueles que ainda possuem algumas organelas que não deveriam possuir, uma diferença de morfologia, que podem ser, inclusive, sugestivas de infecções bacterianas, né, principalmente as gram-negativas. Então, existe uma correlação entre os neutrófilos tóxicos e essas infecções bacterianas por gram-negativo. Tá? Então, é um achado importante quando a gente evidencia neutrófilo tóxico. Tá? Existem diversos tipos. O corpúsculo de Doyle, inclusive, é comum em pequenas quantidades no paciente felino, por exemplo. Então, seguimos aqui os neutrófilos hipersegmentados, que a gente vai observar também em que casos, né? A amostra velha, em que o neutrófilo envelheceu na amostra, e em casos, por exemplo, de hiperadrenocorticismo, estresse crônico, em que a gente tem um aumento de cortisol circulante, e esse cortisol, como a gente sabe lá na cinética dos neutrófilos, ele impede a saída dos neutrófilos da circulação para os tecidos. Então, a gente vai ter um envelhecimento desse neutrófilo, ou seja, uma hipersegmentação, porque à medida que o neutrófilo envelhece, ele vai segmentando seu núcleo. Então, o neutrófilo hipersegmentado, aquele que possui 5 ou mais lóbulos, eles são considerados hipersegmentados, e aí a gente precisa avaliar. Pode ser cortisol? Pode, mas pode ser uma amostra velha também. Linfócitos reativos, que são provenientes de estimulação antigênica, né? A produção de anticorpos, enfim. A gente tem uma basofilia citoplasmática, às vezes a relação núcleo-citoplasma está alterada, então a gente também relata isso. Tá? Linfócitos atípicos podem ser sugestão de uma leucemia, tá? Linfocítica, então precisamos considerar a presença de linfócitos atípicos, aqueles que têm um nucleolo mais evidente, enfim, a gente precisa relatar. Os monócitos ativados, né, que são evidências bem frequentes, né, quando a gente tem, por exemplo, hemoparasitoses, em que o monócito, a gente sabe que o monócito, apesar de estar circulante, ele não é uma célula que ainda atingiu o seu grau de maturação. Ele vai atingir nos tecidos, como a gente sabe. Então, os monócitos, quando estão ativados no sangue, eles significa o quê? Que eles estão foram ativados para fazer fagocitose. Pode ser um processo hemolítico imunomediado, mas pode ser também uma tentativa de remover parasitos circulantes. Ou até sepse, enfim, mas sigamos. Sideroleucócito, que não é tão comum, o eritrófago, né, a presença de eritrofagocitose é importante para tentar também evidenciar e que os monócitos estão fagocitando hemácias por algum motivo, entre eles os imunomediados. As células LE, né, do lúpus, elas não são tão comuns nos pacientes da veterinária, né, mas há um relato aqui, outro ali, então eu coloquei eles também. E doenças hereditárias que produzem inclusões e leucócitos, né, como, por exemplo, Shediac-Higashi, mucopolissacaridose, gangliosidose, enfim, são doenças raríssimas, mas que a gente tem condições de, quem sabe, né, visualizar, considerar a possibilidade e, quem sabe, não aumentar aí o número de diagnósticos, né, porque pode ser subdiagnosticado, então complementa aí a nossa leitura do esfregaço sanguíneo. E outros organismos encontrados, né, bactérias que não sejam da Anaplasma tahsi, no caso do sepsis, Ehrlichia, inclusão viral, hepatosum, histoplasma, leishmania, trypanosoma, toxoplasma, isso tudo a gente pode observar, inclusive no esfregaço sanguíneo. Aqui uma mórula, né, de Ehrlichia,
para exemplificar, 3 amastigotas de leishmania, isso é um sangue total, tá? Coletado, feito esfregar sanguíneo. Esse animal estava sendo tratado para anemia hemolítica imunomediada, e a terapêutica, né, desse processo é a imunossupressão. Eu creio que, por isso, a gente tenha conseguido visualizar essas amastigotas circulantes, tá? Porque, geralmente, a gente vai fazer a busca lá no linfonodo, na medula óssea, no baço, e, no caso aqui, estava circulante. Aqui, né, como eu havia dito, vários piroplasmas no interior de monócito, que a gente fez o PCR, né, que a gente sabe que a Rangeria vitale é capaz de parasitar células, os leucócitos, então a gente fez o PCR e deu positivo para a Rangeria vitale. Nesse caso aqui, leucócitos totalmente modificados, né, e fagocitando bactérias. Então, é um processo séptico, uma sepse, né? Geralmente é um prognóstico desfavorável, então a gente teve condição de avisar o mais rápido possível por conta de um hemograma, né? Aqui também, como a gente viu em eritrócitos, temos aqui também a inclusão de lentes, ou inclusão do vírus da sinomose, no próprio leucócito, e aí a gente fecha também, porque é patognomônico da sinomose. Esse é o último vídeo, prometo para vocês, em que você suspeita de Ehrlichia e, de fato, a gente visualiza uma Ehrlichia. Parabéns, legal. Você não precisou nem ter olhado o esfregaço sanguíneo, tá? Bom, geralmente todo mundo acha que leucopenia, trombocitopenia, anemia é tudo erliquiose, mas, olha, se você só está tratando para erliquiose, percebam esse caso clínico que também é do meu laboratório. Aqui uma mórula de Ehrlichia, de fato, perfeitamente. Aí, seguindo aqui, ainda na franja, na mesma sequência da franja tem 2 piroplasmas, tá? Então já 2 doenças, e seguindo aqui, temos também essa inclusão aqui do vírus da sinomose, corpúsculo de lentes. Então, se o animal fosse tratado ou para sinomose ou só para erliquiose, provavelmente esse paciente não ia estar na terapêutica adequada. Então, a leitura de lâmina é indispensável, a gente sabe disso, mas então vamos fazer um resumão, né? Qual é o lado do equipamento, qual é o lado da microscopia? O equipamento, né, velocidade da realização, permite que o patologista utilize melhor seu tempo, contribui com aquelas informações adicionais que eu falei, principalmente o RDW, aquela alta precisão, né, repetibilidade dos resultados, e liberam alguns flags, só que esses flags precisam ser conferidos em lâmina também, tá? E o patologista clínico vai validar esses resultados liberados pelo aparelho, vai corrigir valores gerados pelos interferentes, pode classificar o tipo de anemia pela contagem de reticulócito, vai acrescentar informações indispensáveis, como tudo isso que a gente andou falando, tá? E vai também ter a possibilidade de interpretar juntamente com o clínico esse exame laboratorial, porque no final das contas o que a gente busca é o diagnóstico para então a interferência terapêutica adequada. O hematológico sem o patologista clínico é aquele negócio, gente, a gente está comprando um equipamento com uma expectativa, só que ele tem limitações, tá? Eu sei que a maioria dos clínicos que compram, colocam lá em cima na pia da cozinha, na pia do banheiro, para aumentar o faturamento. Só que é preciso que vocês saibam que o equipamento sozinho, ele não é capaz de dar todas essas informações que a gente conversou aqui. A gente podia ter falado, a máquina não faz hemograma, como tem aquela corrente, né, no Instagram, mas a gente precisa, né, nessa palestra a gente utiliza esse tempo para explicar o porquê, tá? Porque tudo precisa de embasamento científico, e é isso que a gente veio falar aqui hoje, tá? Não adianta falar, faz sim porque no meu dá certo. Então, não é bem assim que a coisa funciona. Então, entender e considerar as limitações era imprescindível, tá? Agora, se a sua conduta, entendendo e considerando as limitações, ainda assim, você prefere ter um equipamento hematológico ao invés de, sei lá, contratar um patologista ou mandar para um laboratório por conta de financeiro, aí já são questões éticas, bom senso, né? Então, são coisas que não serão discutidas aqui, mas que a gente precisa entender que esse equipamento ajuda, mas ele não é único durante a realização do hemograma. Então, obrigado, Lenira, obrigado, Keila, pela paciência. Rapidamente terminando aí, essas são as minhas páginas, caso queiram seguir, tá? Obrigado novamente, vou encerrar aqui a nossa apresentação
que o tempo também está curto. João, muito obrigada pela sua sempre muito brilhante apresentação. De nada. Espero que vocês tenham gostado, principalmente vocês duas, e, logicamente, os cursistas também. Com certeza. Professora Lenir, vamos às suas considerações. Bom, você foi muito completo, né, na sua explanação. Eu gostaria de só fazer uma consideração, ou até uma conversa com você. Eu estava instalando agora um equipamento, não é de última geração, é um BC 2800, e na embalagem aquela estrutura, aquele fio que seria para o aterramento. Certo. O que estava acompanhando, e eu perguntei para ele, poxa, vai haver necessidade? E ele disse, não, porque tem o no-break. Isso foi informação do técnico. Então, o no-break estaria substituindo um aterramento do equipamento para evitar essas vibrações, os elétrons que estão passando na máquina. Você acredita ou teria que fazer um aterramento mesmo? Certo. O que eles falam é o seguinte, o que a gente aprende e passa adiante é o seguinte, o aterramento é fundamental. E se você utilizar o no-break, existe um tipo de no-break que a gente chama de senoidal, que ele estabiliza melhor essa interferência, né? Ele evita maior interferência. Mas até onde eu sei, Lene, o aterramento é fundamental, tá? Talvez o problema é que você vai ter que mudar, se você não tem, mudar a sua rede elétrica, né? A gente teve que fazer isso no hospital, inclusive porque estava dando tanto ruído no equipamento hematológico quanto no equipamento ultrassonográfico lá da ultrassonografista. Então, o no-break por si só, até onde eu sei, ele precisa ser senoidal, mas ele precisa também do complemento do aterramento. Vou conversar com ele de novo a respeito disso. Apesar que foi só instalado, o equipamento ainda não começou ao trabalho diário, né? Mas sim, também. Beleza. Eu acho que é importante, sim, o aterramento é importantíssimo. Alguns técnicos, esses da eletricidade, os eletricistas, né, alguns usam uma lâmpada, não utilizam um multímetro, né, então, para eles, 30 ohms é suficiente para dizer que está aterrado. Só que, quando a gente vai ler lá o manual, diz que, até uma legislação dizendo que aterrado significa 10 ohms para baixo. Mais do que 10 ohms já não é aterramento, embora alguns batam o pé dizendo que é. Eu vou ter outra conversa com ele para ver o que a gente pode fazer. Bom, técnica é isso. Agora, até eu comentei que a gente começou, sem considerar os counters que tinha antigamente, que era americano e que só as universidades tinham, quando começou a medicina veterinária, desconsiderando os laboratórios humanos, nós tínhamos o CELMI, né? E o CELMI fazia leitura leucócito, fazia hemoglobina também, hemácia e plaqueta, e a gente ficava muito feliz com isso. Hoje, tem diferentes tipos de equipamento. Qual o equipamento que nós temos no mercado hoje que você acredita que atenda a uma clínica ou a um laboratório? Então, olha só. Bom, se você tiver o patologista... Não vamos fazer propaganda. Não vou dizer a marca, mas assim... Pode, a gente não... Pode, Keila. Não, eu acho que eu nem farei, na verdade, né? Porque até pelo método em que eles são vendidos, né? Certo. A desonestidade vem de como eles são vendidos, né? Os equipamentos estão aí para serem vendidos, mas como eles são apresentados é a diferença. Então, assim, lógico, quanto mais tecnologia, melhor. Então, se você tem uma impedância, uma citometria de fluxo ou um laser, né, de dispersão, legal, você vai ter. Só que, como a gente viu durante a passagem dessa palestra, que mesmo assim, ainda que ele acerte as contagens, tá?
ele está trabalhando com situações normais. Então, se a gente tem aquele bando de interferentes, aquele bando de achados que a gente tem em microscopia, ele ainda assim vai ser incompleto, tá? E esses que já usam laser, citometria, o custo-benefício deles também não é muito barato. Então, se você tem aí um gasto com amostra nesses equipamentos de impedância que são mais vendidos por aí, você gasta aí R$3,50, R$4, tá? Lembrando, você cobra R$40 por um hemograma, só que você gasta 4, mas a gente tem que considerar a estrutura, o tubo, o seu conhecimento técnico, né? Quanto você cobra por uma consulta, se você só vai usar o estetoscópio às vezes, né? Então, não é para precificar o colega. Então, no caso desses que tem laser, que tem citometria, o custo-benefício dele já sai por volta de R$30. Então, por que não mandar para um laboratório se ele está disponível? Né? Então, por que não colocar aquelas informações indispensáveis que a gente estava conversando? Né? Então, é questão de financeiro, não há outra resposta. Tá? A não ser que você more no meio do nada, você não tenha um suporte de laboratório, aí entre não ter e ter, né? Aí você é melhor que você tenha. Mas que estude, né? Que vai estudar hematologia e tal, mas eu acho que é isso. Para um lugar isolado, para meia-noite de uma rotina clínica, madrugada, beleza, agora faça a lâmina e vá estudar. Quanto a isso, eu estou falando em termos de equipamento. Por exemplo, mesmo que a máquina não faça leitura de leucócitos, mesmo que não faça contagem de reticulócitos, ela ainda tem o seu valor, desde Claro. que tenha um acompanhamento citoscópio dentro do laboratório. Perfeito. Agora, ele precisa só acompanhar o hematócrito. Bom, então, tenha uma centrífuga de microhematócrito para fazer esse tipo de... Poderia. Encorajo, inclusive. Eu tenho clientes que têm a microcentrífuga, justamente eles já me adiantam o valor do hematócrito, para que eu, então, siga com a realização do hemograma. Exatamente. Mas aí eu gostaria de entrar nessa questão, porque assim, eu tenho um ponto de vista um pouco mais acadêmico, porque aí o João tem um ponto de vista técnico dentro. Por isso que é proveitosa também essas experiências diferentes, né? Por ser mestrando, mas também tem o ponto de vista técnico, né, e também de proprietário de laboratório, e tem aquele ponto, e o ponto de vista de gestão de qualidade, você, né, enquanto proprietário, e o ponto de vista de garantia de qualidade. Talvez a professora Leni esteja perguntando, não sei se é o caso, quando você vai escolher para o seu... Quando nós vamos escolher para o laboratório? Quando a gente vai confrontar os dois para escolher a máquina ou as máquinas? Porque, assim, talvez a gente tenha que pensar em relação à garantia de qualidade e gestão de qualidade. Porque a garantia de qualidade, ele vai envolver todo esse processo, né? A garantia de qualidade e a gestão de qualidade também. Mas, na garantia de qualidade, a gente tem que pensar também que a máquina tem o valor da máquina, etc. e tal, e dependendo da máquina, o próprio técnico, o suporte técnico, etc. e tal, ele vai sair caro. Ele não vai ser muito barato, dependendo do equipamento que eu adquiri. Se for um equipamento mais barato, acho que você tenha entendido, né? Entendi. Se for o equipamento mais barato, e se eu ainda não for um laboratório que tenha um giro ainda, que tenha um giro, que tenha, né, que tenha muitos clientes, etc. e tal, talvez a princípio eu precise de uma máquina que seja um pouco mais, porque tem todo um suporte, tem todo um suporte que eu preciso, enfim. Uhum. Talvez seja por aí. Não sei se se é por aí a pergunta da professora. Não, também, esse controle, quando você é patologista clínico, que você está no laboratório,
dentro de uma clínica ou fora de uma clínica, você conhece todos os cuidados que tem. Ontem mesmo eu falei que, por exemplo, uma máquina que eu instalei precisa de uma manutenção diária, uma manutenção semanal, uma mensal e uma anual. Existem máquinas que já dispensam a manutenção, a limpeza diária. Mas mesmo assim, em relação a essa segurança, alguns representantes, eles já vendem junto para você. Você compra o equipamento, ele te dá garantia, ele te dá a manutenção, desde que você compre o material dele. Sim, exatamente assim. Facilita, né? Mas facilita para a gente, você não precisa, primeiro, você não vai comprar um material de segunda linha, com o risco de comprometer o teu equipamento, e você tem a garantia de que uma pessoa que entende da tua máquina está cuidando dela. Exatamente. Né? Uhum. E tem a outra observação, né? Esse esquema que eles fazem de, você paga por mês, sei lá, R$200, você tem direito a 4 assistências técnicas. Você, de repente, passa por você não está contando com aquele dinheiro e, de repente, você tem uma urgência que você se reparar. E aí você já está pagando R$200 por mês, você não tem aquele susto financeiro. Isso é uma vantagem. Porque fazer uma manutenção microscópio foi R$1.500, eu achei assim uma coisa, eu estou fora do mercado há algum tempo, mas eu achei um valor elevado para limpeza de um microscópio. Tudo bem, eu tive que pagar, mas são valores ainda, por exemplo, se eu tivesse um representante que fizesse essa manutenção, eu não teria esse gasto, né? Sim. Eu estaria pagando mensalmente um valor menor para fazer a manutenção. Por exemplo, no equipamento bioquímico automatizado, você tem condição de fazer isso, né? Você paga por mês, dá por ano mais ou menos R$2.400, só que você tem direito àquelas 4 assistências, só que não estão incluídos, por exemplo, por exemplo, a lâmpada que já custa por volta de R$1.000, então essas coisas precisam ser ponderadas também. Mas facilitam bastante, né? Desde que você tenha um patologista, uma pessoa de conhecimento, para minimizar, para melhorar o controle de qualidade, lembrando que o conhecimento técnico faz parte da minimização do erro analítico, da fase analítica. Então, o profissional com experiência, ele minimiza, né? Você tem amostras biológicas de empresas para você manter um controle de qualidade, tanto de hemograma quanto de bioquímico. Você tem as empresas, né? A empresa, né, que costuma fazer isso no Brasil, que é ensaio de proficiência, enfim. Mas a gente tem algumas alternativas aí de controles internos e externos, né? Então, vai consideravelmente melhorar a nossa fase analítica. E são importantes, né? São. Era justamente era justamente por aí a minha pergunta, porque você fez toda essa explanação que é fantástica, mas eu acho que a gente deveria justamente confirmar aqui que é muito importante a gente refletir que a máquina não faz hemograma, né? Quem faz realmente hemograma é o patologista clínico, a máquina conta células, a máquina emite resultados, digamos, numéricos, né? Então, vai ser tudo, né? É um contador automático, enfim. Quem emite laudo técnico é um médico veterinário com capacitação técnica e tal, mas eu acho que é importante a gente falar da importância do controle de qualidade. Sim, né? claro. No laboratório de análises clínicas, nós já conversamos em outra oportunidade sobre a fase pré-analítica, então por isso que agora a gente está falando bastante agora dessa fase, um pouco sobre essa fase analítica, que é muito importante. Sim. E se vocês pudessem fazer um pequeno resumo, já falamos muito, o João já falou muita coisa sobre analítica. Eu até excedi, né? Mas ele falou desde
do aterramento. Não importa a máquina que você tenha, importa a pessoa que está fazendo o seu exame. Né? Exatamente. A importância de fazer a leitura, de saber exatamente se aquele resultado está compatível com o material que recebeu, né? E com o que o clínico está esperando de você. Porque receber um animal com os valores numéricos todos normais, mas sem fazer a leitura de lâmina, aonde tinha 3 patógenos. Pois é. Eu brinco que é o olho, às vezes até o cheiro da lâmina. O patologista olha e fala, essa lâmina está com um cheiro estranho, né? A gente brinca assim. Até na hora de realizar o esfregaço, a gente já vê que tem alterações. Né? A gente já percebe, às vezes, de tanta globulina, a gente não consegue nem fazer uma extensão direito, né, do esfregaço, porque está muito concentrado de proteína. Então, a gente já tem algumas manias, né, que a gente tem na rotina, que já corroboram algum distúrbio. Né? E, assim, como você falou da fase analítica, eu acho que os 3 pilares da fase analítica são o profissional capacitado, que é o patologista clínico, né, os procedimentos operacionais padrão, né, e o controle de qualidade. Eu acho que é isso que a gente está falando aqui, que são importantíssimos, né? Se um desses pilares aí está fora do eixo, a gente pode ter erros analíticos. A gente viu lá, como você explanou na aula passada, que está em torno de 14% aí, né, os erros analíticos dentre todas as fases aí que a gente estava conversando. Tem um detalhe que você não comentou e eu gostaria que você falasse. Por exemplo, há algumas alterações provocadas pelo próprio anticoagulante, certo? Sim. Por exemplo, o animal com intoxicação por chumbo. A gente sabe que aquele sangue, em contato com o anticoagulante, perde aquelas granulações basofílicas. Então, você deixa de diagnóstico. Quando a gente está na clínica e tem um laboratório, a gente mesmo faz o esfregaço antes de colocar no anticoagulante. Perfeita a explanação, perfeito. E você não comentou a respeito disso. Eu gostaria de como que a gente poderia fazer com que o clínico que está lá na clínica enviasse um esfregaço para a gente, para o laboratório, antes de ter contato com o anticoagulante, porque não é comum. Quando a gente recebe no laboratório, você já recebe o sangue com anticoagulante. Exatamente. Eu atribuo isso simplesmente, Oline, a não prática dos veterinários por medo, às vezes, de fazer um esfregaço sanguíneo. A gente vê como demora para a gente fazer um esfregaço sanguíneo ideal. Eu acho que o clínico, eu acho que ele tem esse receio de fazer um próprio esfregaço sanguíneo, de não ficar bom, de desagradar, enfim, mas falta um pouco de incentivo, né? Vamos fazer esfregaço. Um bom exemplo é o micoplasma que a gente estava conversando, né? O micoplasma hemophilis, o ideal é que você faça o esfregaço sanguíneo antes de colocar a amostra em EDTA. Por quê? Porque como é um organismo... exatamente. Então, como um organismo ele está preso, aderido à parede da hemácia, quando você coloca o EDTA, ele se desprende. E aí a gente pode ter um falso negativo na hora de visualizar esse parasito em lâmina. Então, a observação foi boa. Realmente, é importante o esfregaço antes da coleta, do acondicionamento, né? Porque o EDTA, de fato, ele é capaz de alterar não só morfologicamente, mas como também, nesse caso, por exemplo, da micoplasmose, provocar um efeito falso negativo, que é ruim, né? Tanto para o patologista quanto para o clínico. Mas a observação é super pertinente. Na intoxicação por chumbo, porque o EDTA, ele quela esses elementos, né? Então, quelando, não deixa mostrar na hemácia aquelas inclusões basofílicas características. Eu sempre espero que o médico veterinário me mande uma lâmina, mas são 30 anos
Exatamente, existe a condição ideal e existe a realidade, né? Esse que é o problema. Eu acho que é questão de educação continuada, é questão de... Eu aprendi na graduação, no mestrado, no doutorado foi reforçado, na graduação eu falo com os alunos, nas práticas os alunos aprendem, são uma, duas, três, quatro, cinco, 10 práticas, eu sempre treinando com eles, mas eu não sei se depois na vida eles, assim, na vida profissional eles realmente fazem. Mas eu acho que a questão de cursos como esses, em cursos como esses, a gente está reforçando. Eu sei que lá na UF, a Márcia está sempre reforçando, o pessoal da UF está reforçando. Na USP, eu fiz doutorado na USP, eu sei que, pelo menos na época que eu fiz doutorado, o pessoal estava sempre reforçando isso também. Então, assim, eu acredito que a gente está insistindo e reforçando e falando. Eu acredito que também o pessoal no laboratório também talvez está pedindo e está trabalhando essa parceria, né? Tentando estimular, mas a gente sabe que na clínica, se não houver o hábito, né? Talvez se não houver o hábito, haja um pouco de resistência, mas acho que é uma educação continuada e talvez a gente trazendo isso para algo contínuo, para uma prática contínua, a gente consiga, assim, explicando o porquê, os porquês, Sim, porque claro. pode haver erros diagnósticos, interferência na fase analítica, porque isso é um erro pré-analítico. Uma coisa que a gente deixa, por exemplo, de ver é esfregaço. Quando a gente tem um laboratório que não está em contato com a clínica, por exemplo, o esfregaço de ponta de orelha, né? Então, aumenta a sensibilidade diagnóstica, né? E, na verdade, a gente fica, quando consegue pedir, pede, né? Às vezes o clínico não vai conseguir fazer o esfregar sanguíneo, mas é exatamente essa educação continuada. Hã? O laboratório pede, mas o laboratório não recebe. Exatamente. E aí isso, ajudaria, às vezes, numa parasitemia menor, né? Já que a gente sabe que a presença de hemoparasitos, a frequência que a gente observa dentro dos positivos não é tão grande. Então, se a gente puder otimizar isso, como, por exemplo, a capa leucocitária, o esfregaço de sangue de ponta de orelha, a Nádia, inclusive, da UF, associa, né, o final da tarde com a maior incidência de positividade em pacientes com esfregaço de ponta de orelha, talvez pela cinética, né, dos vasos sanguíneos no final da tarde, enfim. Só considerações que a gente ainda pode passar para o clínico e pode aumentar, né, a possibilidade diagnóstica aí, o diagnóstico do paciente. Eu queria deixar uma pergunta. Em humanos, o cliente vai até o laboratório coletar o sangue. E ele já tem aquelas informações do jejum prévio, né? A forma de coletar a urina. No laboratório já tem todo o esquema, o ordenamento para coleta, né? Para obtenção da amostra, os tipos de tubos que vai ser necessário para um determinado exame. E a minha pergunta é: por que na veterinária o paciente não vai no laboratório? Por que na veterinária é o veterinário que coleta para mandar para o laboratório e quando chega um sangue com problema, hemólise, lipemia, coágulo, microcoágulo, a dificuldade de se refazer essa coleta é grande. Isso que eu estou falando, que se ele fosse no laboratório coletar, na mesma hora, primeiro, a prática seria maior, os erros seriam menores, na mesma hora a gente veria se tem algum tipo de alteração e solicitaria já uma outra coleta. O que aconteceu na medicina veterinária que inverteu isso? O humano vai no laboratório coletar e o laboratório veterinário recebe o material já coletado. Você saberia falar sobre isso? Eu não falaria com tanta propriedade porque eu desconheço realmente a causa, mas eu atribuo isso ao próprio
condicionamento de ter que se virar, né? Por exemplo, esse é um dos itens, né? O que acontece? Bom, vamos pensar na clínica veterinária alguns anos atrás, né? E se a gente for pensar, eles tinham que se virar, né? O clínico tinha que... o clínico faz cirurgia, não havia especialização, ele tinha que se virar sem exame laboratorial, inclusive, tá? E a partir do momento em que divergiu, né, da clínica humana, eu acho que é por aí, principalmente porque é um hábito, se tornou um hábito, eu não sei como isso começou, tá? Eu acho que pela tentativa de se virar mesmo. E a segunda, que eu acho também relevante, é que quando você manda um paciente para coletar no laboratório, o clínico está deixando de faturar. A gente sabe que na clínica veterinária, os veterinários normalmente colocam uma taxação em cima do exame que você vai realizar. Então, se você manda o paciente direto para o laboratório, é assim que funciona. Se o paciente chega para coletar a amostra a pedido de um médico veterinário, esse veterinário não recebe nenhum valor em cima. Agora, se ele coleta na própria clínica e envia ao laboratório, ele cobrou do cliente. E aí, sim, ele vai ter um faturamento. Eu acho que talvez seja um dos principais motivos, né, desse hábito de se coletar. Tanto que a gente não vê na clínica humana uma clínica em que um médico tem um equipamento hematológico dentro do consultório. Coisa que a gente não observa isso na medicina humana, que também foi uma divergência que aconteceu para a clínica veterinária. Eu não sei se é desvalorização, eu não sei se o comportamento é diferente por qual questão também. Poderia ser algo do tipo concorrência, do tipo, se de repente for lá para a clínica do colega, que também tem laboratório, eu tenho algum receio de repente, ele gostar mais da clínica do colega, apesar de não ser permitido pelo código de ética, mas de repente o cliente gostar mais. Mas eu acho que o exemplo dela é um laboratório privado, sem clínica, né? Sem clínica, né? Tanto de diagnóstico, também teria, por exemplo, cidades como São Paulo, né? Imagina o deslocamento, né, do paciente com aquele animal entre um local e outro para levar. É uma excelente observação. Esse é um caso de emergência. Fatores, então. Tem vários fatores. A clínica humana, né, é uma clínica. Então, você vai, ele te pede um exame, você tem condições de solicitar com calma o exame, ele vai ao laboratório no dia seguinte. Na clínica veterinária é praticamente uma UTI, né? Então, às vezes é um animal atropelado, às vezes é um animal com sangramento espontâneo, com uma urgência, que aí fica até incabível você pegar aquele paciente, por exemplo, com uma fratura exposta, vamos enviá-lo ao laboratório para você fazer os hemogramas. Então, é uma boa observação que você fez. São multifatorial, né? Inclusive, até pelo fato de muitas clínicas, é o que você falou, do fator de ter que se virar, né? Acabaram colocando o laboratório dentro da clínica, muitas vezes sem estrutura, como nós já falamos, né? Sem estrutura, sem um patologista clínico específico para trabalhar no laboratório. Muitas vezes não se sabe com a capacitação adequada, às vezes ele está indo ali, faz análise, corre para fazer, né, a consulta, vai fazer a radiografia, vai fazer a ultrassonografia, fala, meu Deus, o cara é muito bom, deve ser top, né? Sabe fazer isso. Aí voltamos para o início da palestra. Isso tudo, o maquinograma é consequência disso que a gente está conversando. É que ele acha uma via de não precisar mais de laboratório e concentrar todo o recurso financeiro dentro da própria clínica. Poderia fazer isso, só que contratando um patologista, né? Fazendo um laboratório adequado. Nada demais. O problema não é a máquina, é como ela está sendo usada, que a gente não precisa nem repetir, né? Mas, desde que tivéssemos, né, um profissional capacitado, assim como o ultrassonografista faz o exame de ultrassonografia, então,
não sei, o patologista clínico, se a medicina veterinária é um pouco desvalorizada, eu acho que o patologista clínico está lutando por essa valorização maior da nossa especialização, né? Tanto que está havendo a movimentação para a criação da associação, né? Que vai tentar, né, minimizar esses problemas. Espero que dê tudo certo. Vai dar, sim. Na veterinária dá tudo certo, rapaz. Eu acredito. Gostei do otimismo. Tomara, eu também estou otimista. Sempre. Afinal de contas, se nas análises clínicas humanas desde 1970, nas veterinárias vai ser desde 2020, a partir de 2020. Se a gente for pensar que, por exemplo, a urinálise tinha uma prova, né? Aquela que a gente olha coloração, odor, né? Se está sui generis, tinha a prova de degustação no início lá para você ver como que era a tentativa, né, de se virar. A degustação da urina entrava, né, na análise de urinálise. Então, era uma coisa absurda hoje, né? Se tivesse doce, a formiga chegasse... Exatamente. Era um teste de glicosúria. Ainda bem absurdo que hoje, né? Mas... Pois agradecemos a presença, a colaboração da professora Leni, do João, agradecemos demais a colaboração de vocês aqui e encerramos a nossa participação de hoje sobre máquina faz hemograma. Então, quais são as conclusões de vocês? As nossas já são mais do que assertivas. Quem faz hemograma? Então, e vocês vão fazer o quê? Pessoal, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.